aí pessoal, tudo bem com vocês? Matheus Medeiros, vamos dar continuidade agora para os nossos estudos de Antiguidade Ocidental, né? E nós vamos ver Roma, exatamente. Vamos a Roma, Roma Antiga. Primeiro nós vamos estudar um pouco e conhecer um pouco da lenda da fundação da cidade de Roma, e depois nós vamos conhecer os povos que de fato deram origem e como essa origem se expandiu e se estendeu. Vamos lá, né? Então nós temos aqui, através do poema épico Eneida, do poeta Virgílio, a história de que Rômulo e Remo, né, foram criados por uma loba, né? E inclusive o símbolo do Roma é essa loba aí. E então, a partir daí, nasce o mito da fundação de Roma, certo? Depois as crianças são criadas por pastores, e então ali, a partir dali, a cidade de Roma se desenvolve, vira então primeiro uma monarquia, uma república e depois um império. Vamos lá. Olha lá, Marte, deus da guerra, engendrou em Ré os gêmeos Rômulo e Remo, né? Isso aqui é um mito, certo? Quando eles nasceram, para salvá-los, foram colocados em uma cesta deixada no rio Tibre. A cesta encalhou na zona das Sete Colinas, nós vamos ver o mapa das Sete Colinas daqui a pouco, situada perto da desembocadura do Tibre no mar. Tá aqui a imagem em cima aqui do Marte, o rio Tibre e Roma, né? Bem perto da desembocadura ali, né? Vamos voltar, continuando então. Então a loba, chamada Luperca, né, se aproximou do rio para beber água e viu os dois menininhos ali. Abrigou e amamentou os dois, refugiando-os perto do Monte Palatino. Até que finalmente os bebês foram encontrados, resgatados por um pastor cuja mulher os criou. Então, não foi que eles criaram sozinhos, né? A loba amamentou eles e a partir dali, então, depois, o pastor encontrou e a mulher encontrou-os. Tá aí, melhor, cuidou deles, né? Tá aqui, então, as Sete Colinas, né? Que Roma é conhecido como o lugar das Sete Colinas, né? A cidade das Sete Colinas. Tá ali o Palatino, onde foi encontrado, segundo o mito, os gêmeos, né? Então agora nós vamos partir um pouco para a história, certo? O que a gente sabe de formação dos povos romanos, né? Povos romanos que formaram a população de Roma: os latinos, os sabinos, os etruscos. Tem outros, mas os principais são esses, né? Eles vão se organizar, eles vão migrar e vão crescer naquela região, né? Como a gente já viu nas outras aulas, eles começam a se organizar primeiro em povoados. Eu recomendo a você para ver as aulas passadas para compreender este processo, é muito importante, né? Porque você fala esses povos, mas esses povos deram origem de que jeito? Sempre em pequenos passos, como foram nas outras culturas, nas outras civilizações, se organizando até que formem um império. Então esses são os povos principais que dão origem a Roma. Roma tem 3 etapas de sua história, né? A Roma Antiga, obviamente. Então vamos lá. Tem uma monarquia, que é um primeiro momento. Depois nós temos a República, que vai ser um trecho um pouco maior que nós vamos estudar. E nós temos também o Império. Quando fala em Roma, todo mundo pensa logo no Império, mas temos essas outras etapas antes, para a gente compreender. Lembra a parte da divisão da história, né? Até ela se divide naturalmente. Mas é importante conhecer cada etapa para que você não fale, mas o que aconteceu? Isso caiu do céu? Por que está aqui? Por que eles chegaram nesse ponto? Eu acho que essa é a melhor dica que você pode ter para estudar história. Por que eles chegaram nesse ponto, né? Então vamos começar pela monarquia, né? Quando você fala em monarquia, quando falamos em monarquia, você pensa em quê? Rei, né? E é isso mesmo que acontece aqui. Num primeiro momento, aqui ainda, ou melhor, já, nós temos definidas algumas classes sociais, né? E essas classes sociais vão formar depois a República, vão estar presentes fortemente na República e no Império. Então tudo é embrionário, começa aqui e depois isso aqui vai se expandir, vai crescer e ganhar outra proporção. E quais são essas classes aqui? Os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos, certo? Os patrícios são aqueles indivíduos, pais de família que fundaram Roma, né? Então são os fundadores de Roma e seus descendentes, os maiores proprietários de terra.
tem também sua semelhança com a Grécia, hein? Percebam isso, se você não acompanhou, tem aula de Grécia aqui. Plebeus, homens livres e não possuíam direitos políticos, eram artesãos, comerciantes e pequenos proprietários. Preste bastante atenção nessa questão aqui, direitos políticos, isso vai dar problema em toda a história, né? E aqui não vai ser diferente, nós vamos chegar nesse ponto. Não ter direito político é algo que vai movimentar as sociedades, seja ela qual for, em qual período histórico, certo? Depois nós temos os clientes, que eles eram dependentes dos patrícios, que lhes davam proteção e trabalho em troca de seus serviços e votos nas eleições, certo? E os escravos, que são prisioneiros de guerra, que poderiam ser... a partir de agora você é um escravo porque você é um prisioneiro de guerra ou porque você estava devendo. Já pensou a moda pega? Meu Deus do céu, hein? Então tá aqui, eu vou colocar isso para vocês também no Instagram, com todas as definições, para que vocês tenham essa imagem. Então vamos lá, a monarquia ela era regida por um rei, né, que ele detinha os poderes políticos, religioso, jurídico e militar. Tinha o Senado, já tinha a figura do Senado aqui, né, que ele era um conselho de anciãos, aristocratas de qual classe? Veja ali, patrícios, né, que fiscalizavam o rei e elaboravam as leis. Então eles ficavam fiscalizando o rei, mas lembre-se, é uma monarquia, então quem detém poderes ali é de fato o rei. E existiam assembleias de cidadãos que votavam as leis criadas pelo Senado. Era uma forma de eles exercerem, com várias aspas, a sua democracia aqui, certo? Então vamos lá. A monarquia romana, nela nós vamos encontrar 7 reis ao todo, né? Lembra lá, a cidade das 7 colinas, na monarquia tem 7 reis. Quantos reis tem em Roma? 7 reis, né? Os 4 primeiros serão latinos. Vejam só, essa noção de consanguíneos, né, pessoas de mesmo povo, isso é muito forte. Por quê? Porque naturalmente há uma tendência a um favorecimento. Cara, esse cara é nosso. Imagine você que como presidente das Nações Unidas nós temos um brasileiro. Naturalmente, ainda que ele não faça nada de bom para nós, mas nós naturalmente vamos pensar, estamos amparados. Este é o ponto, né? Então, assim, os 4 primeiros serão latinos e os últimos 3 serão etruscos, certo? Tá aqui a ordem deles: Rômulo, Númulo, Pompílio, Túlio, Anco, Tarquínio. Aqui já é um rei etrusco. Sérvio Túlio. Tarquínio o Soberbo foi o rei que foi expulso. E é aqui que acaba a monarquia. Veja, perceba que eu falei para vocês que os 3 últimos são etruscos. A maioria do Senado é formada por quê? Lembra que a gente viu lá? Vamos voltar aqui? Aqui, conselho de quê? Anciãos. Anciãos, patrícios, aristocratas, gente mais antiga, né? Essa gente mais antiga é povo latino, né? Que era da onde vinham os primeiros reis de Roma. Então, assim, existia, vamos lá, para você entender a palavra mais bonita, um conluio. O rei era deles, o Senado, a maioria também. Tudo em casa, harmonia, né? Até que vira para rei etruscos, que começam a fazer mudanças que incomodam o Senado, né? E aí que a casa cai, né? Em um primeiro momento, o Senado e o rei, tá aqui que eu acabei de falar para vocês, são de mesma origem, latina. Já os 3 etruscos serão diferentes da maioria do Senado. Tarquínio Soberbo, o rei expulso de Roma. Ele é expulso de Roma porque querem matá-lo, né? Então, assim termina a monarquia, né? Os reis se sucedem. Lembre-se disso, existirá uma guerra pelo poder, existe um problema de consanguíneos aqui, de consanguinidade, né? É do meu povo, não é do meu povo, está favorecendo, está me prejudicando, e assim se encerra a monarquia. Os pontos importantes aqui: compreender a formação de Roma, compreender sobre por que a monarquia termina, né? Entender essa divisão de classes, compreender quem era a classe mais poderosa, quem era o povo mais poderoso. Então você vai anotando aí, né? Latinos, quem eram os plebeus, quem eram os aristocratas, quem era a maioria no Senado. Compreendendo isso, você entende esse período da monarquia e entende também por que ela acabou, né? Porque uma vez que
o rei que está lá, ele é de um povo diferente do meu, existe logo uma má vontade, porque ele quer mexer naquilo que é meu, certo? Espero que você tenha gostado, compartilha, comenta, se inscreve aqui nesse canal, abraço, até a próxima e tchau!